Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Hoje a gente encerra uma série, a série de fevereiro, na qual nós estamos falando sobre seguir a Jesus como nosso mestre. Esse é o tema do nosso ano de 2019, seguindo a Jesus pelos caminhos da vida. Efésios 5, 15. Amém? Vamos ler todos juntos. A gente vai ler os versículos de 15 a 21. É um trechinho bem pequeno, eu quero te convidar a ler comigo. Dizendo assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Jesus, a gente agradece por poder abrir a Tua palavra em liberdade civil e religiosa no nosso país e poder agora voltar o nosso coração e a nossa mente para a Tua palavra. Jesus, nós cremos no milagre da pregação. Nós cremos que exatamente agora o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas linhas está trabalhando no nosso interior para que a palavra inspirada seja agora assimilada, compreendida, obedecida, vivida. Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor está presente de maneira espiritual aqui entre nós. Então nós pedimos, nos ajuda a baixar a guarda, nos ajuda a abrir lugar para ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós te louvamos, Jesus, nós te glorificamos, nós oramos com você, nós oramos para você. Amém. Queridos, nessa série a gente trabalhou uma ideia que a gente veio explorando, né? A ideia de que todos nós seguimos um mestre. E a gente falou na primeira conversa, quem é o seu mestre? Para onde o seu mestre está te levando? Quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus nos guia, em primeiro lugar, a um relacionamento íntimo com o Pai, com o Deus Pai que se revela por meio de Jesus, através de Jesus e na obra redentora de Jesus. E como é que nós podemos seguir a Jesus nesse caminho, estando Ele ausente fisicamente de nós? Nós conversamos na semana passada que o vínculo do discipulado, que faz com que a gente siga a Jesus, mesmo o nosso mestre não estando presente fisicamente aqui, é a presença interior, invisível e espiritual do Espírito Santo. Então, boa parte dos teólogos mais ortodoxos dirão que a Trindade, ela está envolvida sempre em todos os atos da nossa história. Na criação, o Deus Pai cria, a palavra poderosa, o verbo eterno de Deus está ali, o Espírito plana sobre a face das águas. Na redenção, o Pai envia o Filho morre na cruz, o Filho envia o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas igualmente o Espírito, o Filho e o Pai, eles estão envolvidos no nosso processo de discipulado. Nós somos discípulos do Filho, nós aprendemos a viver como filhos do Pai Celestial e nós somos templos vivos do Espírito. Então a Trindade que age na criação, a Trindade que age na salvação, é também a Trindade que age no seguimento de Jesus. É por isso que Agostinho de Hipona escreveu há tantos séculos dizendo: o Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito.
É importante a gente entender aquilo que os teólogos chamam, todavia, de economia trinitária. Essa expressão teológica que parece um pouco curiosa, mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer que o Pai, ele tem uma atividade especial no plano todo da salvação. O Pai é aquele que envia o Filho. Quem é que envia o Filho? O Espírito Santo? O Filho envia a si mesmo? Não. O Pai envia o Filho. Quem é que morre na cruz? Não é o Pai. E também não é o Espírito. Quem morre na cruz, meus irmãos? É o Filho. Quem é que veio sobre a igreja no dia de Pentecostes? Não foi o Pai, não foi o Filho, foi o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos essa economia divina, nós entendemos que quem habita sobre a igreja, quem está em nós e quem faz de nós a igreja de Cristo é o divino Consolador, é o Espírito Santo que está em nós. É por isso que a igreja primitiva enfatizou tanto essa expressão que é encontrada muitas vezes no texto de Lucas, né? Ser cheio do Espírito Santo. É por isso que a igreja primitiva valorizou e enfatizou muito o ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, João Batista é cheio do Espírito Santo, Isabel é cheio do Espírito Santo, Zacarias é cheio do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus em Lucas 4:1 é cheio do Espírito Santo. Na igreja primitiva, quando o Pentecostes aconteceu, toda a igreja foi cheia do Espírito Santo, em Atos 2. Pedro é dito cheio do Espírito Santo, em Atos 4. Estevão está cheio do Espírito Santo em 2 lugares, em Atos 6 e em Atos 7. Filipe está cheio do Espírito Santo em Atos 8, Barnabé está cheio do Espírito Santo em Atos 11, Paulo está cheio do Espírito Santo em Atos 13. Parece que Lucas encrava uma ideia na nossa cabeça. Todo cristão é chamado a ser cheio do Espírito Santo. Nós não sabemos direito o que é isso, porque Lucas, no tecido dos seus textos, ele cita frequentemente esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo, mas ele não nos diz exatamente, assim, você pergunta para Atos, mas como é isso? Cheio do Espírito Santo? Quais são as marcas? Quando a gente lê o texto de Atos, a gente descobre, né? A gente descobre que as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas são guiadas, elas são movidas, elas são impelidas, elas são tocadas pelo Espírito, elas falam a verdade do Espírito, o Espírito fala com elas, elas falam pelo Espírito Santo de Deus. Mas é engraçado, né? Se você pegar o Novo Testamento e lê-lo do princípio até o fim, da primeira sentença até a última, você vai descobrir que em apenas um momento, nós somos exortados diretamente pelo escritor a sermos cheios do Espírito Santo. E é exatamente esse texto que nós estamos aqui na Epístola de Paulo. Em Gálatas, Paulo fala assim, todos aqueles que são de Jesus devem andar no Espírito. E logo à frente ele fala, aqueles que andam no Espírito, que vivam no Espírito. Ele exorta os crentes a viverem no Espírito, a caminharem no Espírito. Mas esse é o único momento em que Paulo diz claramente, sejam cheios do Espírito. Encham-se do Espírito, ou como a gente vai ver mais à frente, deixem-se encher pelo Espírito. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava num lugar estratégico. A cidade de Éfeso ela estava numa localidade em que ela, por meio dela, o evangelho alcançou várias outras cidades. Era uma cidade muito importante do mundo antigo. E Éfeso era uma cidade na qual os cristãos viviam muitíssimo pressionados. Note que é a única epístola em que Paulo fala claramente sobre a gravidade da batalha espiritual que acossa os crentes no capítulo 6 da sua epístola. Por quê? Porque quando Paulo pregou o evangelho lá, a conversão foi tão massiva que, de alguma maneira, colocou em risco o comércio que abastecia o templo da deusa Diana. Diana dos Efésios, como ela foi conhecida na antiguidade, era uma divindade ligada à caça, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o templo da deusa Diana, que ficava onde? Na cidade de Éfeso. Então Demétrio, que era um ourives, articulou um plano para tentar matar Paulo e criar todo um rebu. Então Paulo sabia que os crentes em Éfeso viviam sob constante pressão espiritual. Ele sabia que aquela igreja era pressionada dia após dia espiritualmente, que sobre aquela igreja pesava o ônus de ser uma testemunha para toda aquela localidade ali. É exatamente com isso em mente que Paulo,
ele toma pena e caneta e escreve aos Efésios, e a gente vê na epístola de Paulo aos Efésios muito do estilo que Paulo também manifestou na sua epístola aos Romanos. Então a gente tem assim, na primeira metade da epístola a gente tem teologia sólida. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo diz abundantemente o que Cristo fez por cada um daqueles cristãos. Então Cristo morreu por eles, eles foram eleitos desde antes da fundação do mundo, Cristo uniu judeus e gentios numa só comunidade, no capítulo 2, derramou dons sobre eles. Então, nos primeiros 3 capítulos, Paulo fala de tudo que Deus fez por eles. No capítulo 4, 5 e 6, Paulo exorta os cristãos a viverem em função, tendo em mente isso que Deus fez por eles. Então, no capítulo 4, 5 e 6, a temática de Paulo recai mais sobre aquilo que os efésios deveriam fazer como crentes que foram redimidos em Cristo. É propriamente por isso que no capítulo 4 a gente vê uma série de exortações negativas. Não façam assim, não façam assim. Ele fala assim, não mintam uns para os outros. Não usem palavreado sujo, imoral, desbocado entre vocês. Não se desrespeitem, não sejam irados uns contra os outros. E ele vem falando, não façam aquilo, não façam isso, tal. Aí ele chega no capítulo 5, ele dá uma amarrada no final do capítulo 4, no capítulo 5 ele entra nessa passagem. E essa passagem, ela basicamente tem a única expressão, como eu já disse para vocês, falando sobre esse enchimento do Espírito Santo. Como esse texto é um texto que eu julgo, parece simples, mas não é. Eu preparei alguns slides só para a gente caminhar sobre eles. Então vou pedir para o Tadeu projetar para a gente. Então vamos lá. Vamos ver a primeira coisa que a gente aprende com esse texto aí. A primeira coisa, pode seguir até o final do slide, Tadeu. É que Paulo, ele faz um jogo de contrastes aqui. Então, as 3 linhas de Paulo, dos versículos que nós lemos, 15, 17, 18, ele faz um assim, não viva assim, mas faça assim. Não faça assim, mas faça assim. Ele repete, ele estrutura essa passagem com mas, não faça isso, mas faça aquilo. Então, não e mas, no grego, tem uma função de estruturar a narrativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, Paulo está dizendo assim, não faça isso, mas faça aquilo. Isso daí é próprio do jeito paulino de se dirigir às suas comunidades. Então, ele faz 3 sentenças. Não viva como insensato, não sejam insensatos, não se embriaguem com o vinho. O que nos leva para o próximo slide. Porque além de um jogo de contrastes, há também um jogo de paralelos aqui. Porque a gente pode considerar que Paulo está usando um típico paralelismo hebraico para se dirigir aos Efésios, dizendo o seguinte, não viva como insensato, não seja insensato, não se embriague com o vinho. Seja sábio, busque compreender a vontade de Deus, deixe-se encher pelo Espírito. Essas 3 afirmações que estão do lado de lá, elas são paralelas. Elas têm que ser lidas assim. E essas 3 que estão do lado de cá, elas são paralelas. Elas têm que ser lidas assim. O que nos leva ao próximo ponto, que é o seguinte. Paulo monta esse jogo de contrastes e paralelos para chegar na sua linha mais importante. Qual é a linha mais importante de Paulo nesse trecho? Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Veja que Paulo, ele não está colocando aqui uma discussão sobre bebida alcoólica, como geralmente a gente lê esse texto. Eu sei que bebida alcoólica é um tema sensível, a gente não tem tempo para falar disso aqui hoje, se a gente entra nesse tema, a gente não sai dele. Mas, basicamente, o que Paulo está fazendo é recorrer à ideia da embriaguez e está apontando para uma longa tradição de sabedoria que existe no Antigo Testamento, em que, no livro de Provérbios, o sábio é aquele que tem equilíbrio em todas as coisas. O sábio é aquele que sabe glorificar a Deus em todas as áreas da vida, mas o insensato não. É por isso que a embriaguez, o excesso de consumo de bebida alcoólica, é tido como um dos aspectos da insensatez do tolo,
Então, em Provérbios 22, em Provérbios 23, nós vemos como a embriaguez é ligada à insensatez, à tolice. E é por isso que Paulo traz, então, o termo asótia. O que é asótia, que nós traduzimos de libertinagem? É uma palavra que significa excesso, desequilíbrio, exagero, uma vida irresponsável e, portanto, autodestruição. Quando, por exemplo, Lucas diz que o filho pródigo foi para longe e viveu de forma irresponsável, o que está ali é asótia. Ou seja, é um tipo de vida tola, insensata, que comete uma série de absurdos, que comete exageros e que no processo dos exageros destrói a si mesmo. Porque lembre-se, o que é sabedoria na Bíblia é saber viver bem, é glorificar a Deus em todas as áreas da vida, é ter equilíbrio. E o que é tolice é destruir a si mesmo num processo de rebeldia contra a instrução do Eterno. Quem é um sábio é aquele que ouve a Deus e obedece. Quem é o tolo é aquele que ouve a Deus, rejeita o comando de Deus porque acha que tem alguma coisa melhor para si e então destrói a si mesmo no processo da sua insensatez. Então Paulo está dizendo assim: não seja insensato, não seja tolo, não siga o estilo de vida dos tolos. E a gente pode se lembrar que Paulo, ele em Efésios 4, ele fala assim: então se desvistam do velho homem. Ele começa a fazer menção de uma série de comportamentos que os efésios tinham antes da sua conversão. Ele começa a dizer: desvistam-se do velho homem, revistam-se do novo homem que é gerado em vocês pelo Espírito Santo. Então, de certa maneira, Paulo está aqui, ele está finalizando uma série de raciocínios que é: não viva como um dia Cristo te encontrou. Como é que Cristo te encontrou? Você está fazendo um monte de besteira, não estava? Você está vivendo a vida toda torta, não estava? Então, cara, já é hora de parar com isso. Já não é mais tempo de reproduzir essa vida velha. É tempo de viver vida nova. E aí, contrário, como um contraste a essa tolice da velha vida, Paulo traz a questão do enchimento do Espírito Santo. Então, esse encher-se do Espírito Santo, isso daí, cara, se você abre assim uns 10 comentários, você vai ler 10 coisas diferentes. E praticamente cada palavra desse texto é disputada pelos teólogos. Mas tem 3 coisas que você precisa saber sobre essa ordem de Paulo: encham-se do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é um comando contínuo. O tempo verbal que Paulo emprega no grego não é uma ordem que indica uma vez, mas indica uma ação contínua. É por isso que a gente poderia traduzir assim: continuem sempre se enchendo do Espírito Santo. Paulo está partindo do pressuposto que essa experiência não é nova. Ele não está falando assim: tenham uma experiência com o Espírito Santo que vocês nunca tiveram antes. Conheçam o Espírito Santo, descubram quem é o Espírito Santo. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele pressupõe que aquelas pessoas já tiveram uma experiência com o Espírito Santo, que eles conhecem o Espírito Santo. Mas ele está falando assim: deixem-se encher continuamente. Ou seja, renovem a intimidade entre vocês e o Espírito Santo a cada dia. A segunda coisa é que é um comando passivo. Ele é construído de uma forma no grego em que não... Vamos lá, vou tentar usar uma imagem, tá? Uma coisa é você estar num deserto, morrendo de sede. E alguém dizer para você assim: caminhe até uma fonte e tome água. Esse é um comando ativo. Implica em você levantar-se de onde está, encontrar uma fonte e beber água. Agora, suponhamos que alguém chega com um jarro, você deitado assim no deserto, quase morto, alguém chega com um jarro na sua boca e diz para você assim: aceite a água que eu vou te dar. É lógico que você tem que obedecer, é um comando, mas é um comando passivo. É um comando em que você, por isso que a NVI traduz como deixar-se encher. Deixar-se encher. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que o Espírito Santo quer nos encher. Que o Espírito Santo deseja encher a nossa vida com a sua presença, com a sua sabedoria, com a sua orientação. O Espírito Santo deseja intensamente nos encher. E qual é o problema? O problema é que nós resistimos. Nós somos como um vaso tapado, né? É como um Tupperware fechado. É como qualquer outra imagem que você tiver na sua cabeça de uma coisa que está tampada, mas que deveria estar
aberta. Então, o fato de ser um comando passivo nos diz: deixe-se encher, se permita ser cheio. Mas, por final, é um comando, que eu traduziria assim: parem de resistir. Parem de resistir, para que o Espírito Santo encha vocês. É um comando contínuo, é um comando passivo, é um comando. E aí, então, nós chegamos nessa pintura do que é o discípulo cheio do Espírito Santo. Não ser controlado pela insensatez da velha vida, mas ser cheio do Espírito Santo é ser guiado, controlado, comandado pelo Espírito de Deus. Nós nos lembramos daquele trecho de Paulo, escrevendo aos Gálatas, que ele diz assim: vivam pelo Espírito Santo de Deus, e vocês nunca satisfarão os desejos da carne de vocês, porque o fruto da carne e ele cita uma série de pecados, mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio. Ele cita que quando o Espírito Santo quando alguém é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo controla, guia, comanda. Essa pessoa é sensível ao Espírito Santo, ela obedece ao Espírito Santo, ela ouve o Espírito Santo. E por isso a vida dela é diferente. Leia o livro de Atos. Você vai ouvir que o Espírito disse a Pedro: vá com Cornélio. E o que Pedro fez? Ele foi. O Espírito disse a Filipe: siga aquela carroça. E ele fez o quê? Ele seguiu. O Espírito disse a Paulo: faça isso. E Paulo fez. No Novo Testamento, pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que obedecem à voz do Espírito. São pessoas que discernem as coisas espiritualmente, discernem no Espírito. São pessoas que têm dons espirituais. E, sobretudo, são pessoas que, porque são guiadas pelo Espírito, manifestam o próprio caráter de Cristo nas suas vidas. Então, ser cheio do Espírito, direi eu, e pensará também você, é essencial para que o crente possa ser um bom discípulo de Jesus. Não é um mero bônus da vida espiritual. Não é alguma coisa que pode ser que aconteça, tem que acontecer todos os dias para que a gente possa parecer com Jesus. De outra maneira, nós não temos como reproduzir a vida do Mestre em nós, nós não temos como seguir a Jesus no discipulado, se nós não formos renovados e cheios de novo pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente chega então no ponto crítico, Tadeu, que é como John Piper, num livro dele comentando a questão do enchimento do Espírito Santo, ele fala assim: a questão crucial sobre tudo isso que eu estou escrevendo aqui, ele está escrevendo sobre plenitude do Espírito, é como. John Stott, fazendo um comentário ao livro de Efésios, ele fala assim: a questão do enchimento do Espírito Santo tem sido muito debatida nos nossos dias, porque John Stott viu a grande explosão do movimento pentecostal no mundo. Mas ele fala assim: mas nós precisamos avaliar o ensino de Paulo de forma muito sóbria e com muita atenção. E aí então nós entramos no como. Veja bem, eu vim de uma tradição pentecostal, Eu tive contato com muitas outras tradições, além da tradição reformada. E eu reconheço que Deus tem dispensado graça e sabedoria a todas essas outras tradições, tanto quanto a tradição reformada. Tenho alegria de poder dizer isso. Deus não está na nossa caixinha de sapatos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Deus está trabalhando em todo lugar, através de todo tipo de gente, com todo tipo de linguajar teológico, menos aquele óbvio que falha em se submeter crucialmente às Sagradas Escrituras. Mas, nas tradições com as quais eu tive contato, quando a gente meditava sobre isso, como ser cheio do Espírito Santo, como me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu sempre ouvi respostas que eu achava bastante espirituais, mas às vezes muito vagas, do tipo assim: tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer um voto, tem que fazer não sei o quê, e sempre tinha alguma coisa em que a imagem que dava é que Deus estava retendo o Espírito Santo e eu tinha que agarrar com minhas próprias mãos, com a minha dedicação religiosa. E isso é um equívoco, a gente já viu. O comando de Paulo é um comando passivo. A ideia é que o Espírito Santo quer nos encher. É a gente que não quer ser controlado por ele. É a gente que não quer se submeter, é a gente que não quer obedecer, a gente está tapado. E a segunda coisa é que quando nós olhamos para o texto de Paulo, a gente pode dizer o seguinte:
como é que Paulo daria um comando tão sério para os efésios e não daria um caminho para eles obedecerem a esse comando? Não faz nem parte do estilo de Paulo. Se você ler todas as outras epístolas, quando Paulo diz faça isso, ele diz como fazer aquilo. Ele diz glorifiquem a Deus, comendo ou vivendo ou morrendo, em todas as coisas, aos Coríntios. E depois ele fala sobre obediência, discipulado, sobre santidade e tal. Ele diz o que nós devemos fazer e ele diz como nós devemos fazer. Então nós devemos esperar que no texto, de alguma maneira, Paulo tenha deixado claro para nós como sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Então vamos lá. Se a gente pega o contexto dos capítulos 4, 5 e 6, a gente descobre que Paulo trabalha o como no contexto anterior, nos capítulos 4 e 5, com uma série de comandos negativos. Não faça. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não viva como alguém que não conhece a Jesus Cristo. Não viva como ímpio. Arranque o pecado da sua vida, seja ele qual for. Não tenha pecado de estimação jamais. Não minta, não roube, não defraude o seu irmão. Não seja iracundo, não humilhe o seu irmão, não ofenda o seu irmão. Uma série de não faça isso. E no capítulo 5 e no final do capítulo 5, no capítulo 6, de forma positiva, porque Paulo começa a mostrar, não vivam assim, mas vivam assim. E ele começa a falar sobre o quê? Sobre casamento. Esposas, sejam apoiadoras, abençoadoras dos seus maridos, como se fosse para o próprio Jesus. Maridos, tratem sua esposa com tanta dignidade quanto Jesus trata a igreja. Ou seja, maridão, esteja disposto a tomar um tiro no peito pela sua esposa. Esteja disposto. Porque se você não estiver disposto a morrer pela sua esposa, você não chegou ainda na estatura de Jesus Cristo. Você ainda não chegou lá. Se você humilha e desdenha da sua esposa, você não é como Jesus Cristo para ela, e você precisa rever isso. Mas ele não fala só para maridos e esposas, ele fala para os pais. Pais, não irritem os filhos de vocês, criem os filhos de vocês na doutrina do Senhor. Mas ele não fala só para os pais, ele fala para os filhos. Filhos, submetam-se aos pais de vocês, porque é o primeiro mandamento com promessa. E ele não fala só para pais e filhos, ele fala para patrões também. Patrões, tratem os seus empregados, porque vocês têm o mesmo patrão, que é o Senhor. Empregados, sirvam o seu patrão como vocês. Então Paulo começa a mostrar que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela abriu mão de uma vida e ela aplica o seu coração em viver uma nova vida. Mas essa nova vida não é uma vida assim de como ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Pratique canto gregoriano todo dia de manhã. Aí sua esposa te pede para você pegar um copo d'água. Sai daqui, mulher. Sai daqui, está atrapalhando o meu enchimento do Espírito Santo aqui. Você não está, sai para lá. Coisa desgraçada. Não é assim que a gente faz? A gente dissocia a nossa espiritualidade das pessoas que Deus colocou do nosso lado. A gente acha que a gente pode ser cheio do Espírito Santo sendo um péssimo marido, sendo uma péssima esposa, sendo um péssimo filho. A gente acha que a gente pode ser cheio do Espírito Santo e ser um péssimo patrão. E o que Paulo está dizendo para nós é, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Deus, porque tem uma série de verbos ali, dando graças a Deus em Jesus Cristo, dando graças nas tribulações, orando com gratidão, mas ele fala sobre uma nova vida transformada. Eu quero para o final dizendo o seguinte. Pode passar, Tadeu, isso daí, por favor. Como podemos viver isso? Em primeiro lugar, nós precisamos confessar a nossa incapacidade total de seguir a Jesus em todas as áreas da nossa vida sem a presença e o poder do Espírito Santo. Quando Jesus voltou para o Pai, ele deixou a igreja. E os discípulos foram treinados durante 3 anos para serem grandes proclamadores do Evangelho. Mas Jesus disse assim, eu vou voltar para o Pai, vocês vão ficar em Jerusalém. Em Jerusalém vocês vão ficar quietinhos, no sapatinho, até que o Espírito Santo venha. Não preguem nada, não falem nada, não façam nada. Fiquem quietos, esperem o Espírito Santo. Porque quando ele vier, haverá poder sobre vocês para que vocês possam ser minha testemunha em todo o canto do mundo. Mas não façam nada até que o Espírito Santo venha. Por que imagina,
Brother, pensa nisso, cara. 40 dias a gente fechado aqui na igreja. Imagina isso. 40 dias. 40 dias a gente fechado aqui dentro, cantando, louvando, esperando. O Espírito Santo não veio hoje, mas vem amanhã. E no outro dia não vinha. 40 dias. Por que a igreja esperou, meus irmãos? Porque a igreja sabia que ela não tinha poder para nada. A igreja estava consciente de que ela era vazia, de que ela não tinha nada para oferecer ao mundo. A igreja sabia que ela não poderia transformar o mundo sem o poder do Espírito Santo, e por isso ela ficou ali, humilde e quieta. E quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, o primeiro milagre do Espírito Santo, que foram aquelas pessoas falando em diversas línguas, em testemunho para todo mundo que estava ali, só o primeiro sermão de Pedro, 3.000 conversões. Quando Pedro então curou o coxo lá na Porta Formosa, não sei quantas mil conversões. Aquela igreja era uma igreja empoderada do Espírito Santo, porque eles sabiam que eles eram absolutamente incapazes. Meu irmão, no nome de Jesus, se você acha que você ainda pode seguir a Jesus Cristo sem o poder do Espírito Santo sobre você, reveja isso. Você não pode. Quando você for confrontado com o pecado, você vai cair. Quando você for tentado pelo diabo, você vai falhar. Quando você tiver que representar o caráter de Jesus Cristo numa situação embaraçosa no seu trabalho, você não vai conseguir. Quando você tiver que perdoar o seu cônjuge, perdoá-lo de todo o coração, você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos. Então nós temos que levar a sério o nosso estado de vazio e de vacuidade. Nós temos que levar a sério o fato de que sem um socorro do alto, nós não conseguimos seguir a Jesus. Nós queremos seguir a Jesus pelos caminhos da vida, mas sem o poder do Espírito, você não conseguirá. Não se trata de mim, não se trata de você, nós somos criaturas falidas. Nós já assinamos uma declaração de falência há muito tempo. Mas se o Espírito Santo estiver sobre você, haverá um poder tão vibrante, intenso e interno sobre você, que você fará com naturalidade aquilo que parece sobre-humano. Você perdoará com o perdão de Jesus. Você amará com o amor de Jesus. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, abandone tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Quando Paulo vem fazendo uma lista de pecados no capítulo 4, ele vem falando sobre uma série de práticas. É roubo, engano, é mentira. Ele vem falando e ele fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus que vive em vocês, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós domesticamos um pecado na nossa vida, isso ofende, magoa e entristece o Espírito Santo de Deus, seja ele qual for. E como é fácil a nossa geração normatizar as coisas. Como é fácil. Como eu fico escandalizado com o tempo de bestialidade que a gente tem vivido. Como eu fico escandalizado saindo da primeira igreja, vindo para cá e vendo pessoas seminuas, bêbadas, trêbadas na rua, vivenciando esse tipo de uma suposta alegria que o carnaval dá, mas que é só um vazio demoníaco na alma dessas pessoas. Como eu fico escandalizado com isso. E no final das contas, nós cristãos também trazemos os nossos pecadinhos de estimação. O que cada um de nós tem, seja ira, falta de controle, a sua palavra que é agressiva, você não sabe falar com amor, com graça, ou a maneira como nós capitalizamos a pornografia na nossa vida íntima, ou a maneira como nós mentimos uns aos outros, invejamos uns aos outros. Meu irmão, abandone a fofoca, abandone a covardia, abandone a crítica mordaz, abandone o espírito de julgamento e de superioridade, abandone a pornografia, abandone o pecado sexual em todas as suas formas, abandone a avareza, a idolatria do dinheiro, abandone a idolatria do trabalho e a ganância, abandone a reclamação, a murmuração, abandone, meu irmão, o medo, as desculpas que você utiliza para não ir mais fundo com Deus. Abandone tudo isso, abandone o pecado, e então seja um crente cheio do Espírito Santo. E por fim, abra sua vida completamente para o Espírito. Completamente. Completamente, completamente. O que a gente faz, o C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, tem um trecho
muito engraçado, em que ele começa a falar porque ele não gosta de ir no dentista. Ele não gosta de ir no dentista. Por que não gosta de ir no dentista? Por que você vai no dentista com uma cárie? Aí ele chega lá, abre sua boca e acha 2 cáries, 3 canal. Aí você foi lá só para fazer uma obturação, você sai de lá todo lanhado, com a boca torta, assim, todo, né? Aí você chega em casa, como foi? Ai, tudo bem. Fiz 5 canais, tirei 3 sisos, não sei o quê. Né? Tipo, você sai dali e cai já, assim, quase que semi-morto dentro de casa. Né? Eu lembro quando eu fui no dentista para fazer um negócio para pôr aparelho. Mano, eu sentei numa cadeira, saí dali sem uns 4 sisos. Numa sentada. Né? Quando eu li esse trecho do livro, né, eu identifiquei, Jesus falou comigo ali. Né? E ele fala assim, é exatamente isso que Jesus faz. É exatamente assim. Dê a mão para Jesus e ele vai pegar o braço. Diga para ele, Jesus, cura essa feridinha aqui, e ele vai querer transformar você por inteiro. Porque Jesus não vai apenas curar a unhinha encravada do seu pé. Não é isso que a gente fala para ele? A gente vem para Jesus todo destruído, com um câncer saindo pelo abdômen afora. A gente fala assim, Jesus, cura minha unha encravada. Cura, porque isso dói demais. Aí Jesus fala, não, eu quero tocar no que realmente importa. Eu quero curar o que realmente interessa. Eu quero conversar com você sobre as coisas realmente duras e agressivas. Eu quero curar isso daí. Aí fala assim, não, Jesus, isso daqui não. Isso daqui não. Vamos falar sobre a unha encravada, que é melhor. Meu irmão, abra sua vida completamente para Jesus. Abra sua vida para que o Espírito Santo possa encher você, tomar você, curar você. Abra a sua vida inteiramente para Jesus. Jesus não quer meios comprometimentos. Não quer. Jesus não quer meia caminhada contigo. Ele não está disposto a aceitar os restos que você e eu queremos dar para Ele. Ele não quer isso. Ele não está satisfeito. Ele não está feliz com o fato de que nós estamos dando meia vida a Ele. Ele não aceitará isso. Ele pegará você por completo. E num determinado trecho, C.S. Lewis fala, usando a própria voz de Jesus, e como se ele dissesse assim, quando você se colocar nas minhas mãos, eu trabalharei em você e farei de você completo. Quando você vem a mim, é nisto que você está se metendo. E você precisa saber. Você precisa saber. Meu irmão, minha irmã, Jesus não está interessado na sua unha encravada. Ele quer trabalhar onde dói. Ele quer ter acesso no que realmente precisa ser trabalhado na sua vida. Eu quero finalizar essa série dizendo o seguinte. Por que é que nós podemos conversar sobre tudo que nós conversamos aqui no mês de fevereiro? Jesus nos chama para sermos seus discípulos. Jesus nos leva até o Pai. Jesus derrama sobre nós do Espírito Santo. Jesus nos enche do seu Espírito Santo. Por que é que tudo isso que nós conversamos é possível? Por que pecadores como nós? Você já se perguntou? Por que pecadores como nós? Por que Jesus escolheu um pecador como eu e como você para segui-lo? Por que Jesus leva pecadores até o Pai e diz assim, esse é o Pai de vocês? Como é isso? Não seria absolutamente surreal a gente olhar para isso tudo e falar assim, mas por que eu? Por que eu? Porque Jesus morreu por você. É o Evangelho que torna tudo isso que nós conversamos palpável e possível. Você foi escolhido por Jesus. Ele disse, não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês. Eu sou o bom amigo que morre por vocês. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus nos adotou na cruz, meus irmãos, como Ele, que era o Filho unigênito de Deus, morreu no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser adotados, justificados pelo Pai. Isso quer dizer que agora já não paira nenhuma sombra de reprovação sobre você.
Imagine que Jesus encravou sobre si na cruz do Calvário todos os seus pecados, todos eles, do primeiro até o último, todos os passados e todos os futuros. Isso é absolutamente inconcebível, mas isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, é a verdade, a boa notícia de que Jesus veio, se tornou homem e morreu no meu e no seu lugar. Se você, assim como eu, sabe que nós precisamos de um milagre para poder seguir a Jesus em todos os caminhos da vida, então você sabe que esse milagre já foi feito na cruz. E tudo que foi feito é o bastante, é o suficiente. Nós temos um Salvador, nós temos um Redentor. Vamos orar juntos?